Eles esperavam que era o Messias, ou o Machia, como vai falar lá no Antigo Testamento, vai no nome de Jesus, Yeshua Remachia, que está falando, ou seja, que Jesus é o Messias, que Cristo, agora ele é o Cristo vivo de Deus, é o ungido de Deus, e quando ele chega, ele não chega como os judeus esperavam que ele chegasse. Porque se todas essas promessas foram feitas para o ungido, eles acreditavam então que este homem, ele deveria nascer no palácio, ele deveria nascer num lugar real. Assim também pensaram aqueles magos que foram visitar Jesus. Quando eles estavam indo para fazer aquela visita e levar os seus presentes, eles estavam indo guiados pela estrela, mas na concepção humana era improvável que Jesus estava num lugar pobre. Eles vão para Jerusalém, a capital ali de Israel. Consequentemente, eles vão para o palácio, onde Herodes estava, porque eles imaginavam, como todos imaginavam, que sendo todas essas profecias especiais tinham que nascer num lugar real. Mas Jesus, ele nasce no lugar onde não tinha um berço para ele. Ele não nasce também dentro de uma estalagem. As estalagens de Belém, os belemitas não receberam. Ele estava dentro da cidade de Belém, porém ele estava no estábulo, no lugar dos animais. E ele nasce e foi posto num coxo de animal. E dentro desse coxo foi o primeiro berço de Jesus. Era inconcebível para que um judeu, alguém que estudava, às vezes, pudesse pensar que o Messias viesse dessa maneira. E veio de uma família simples, de uma família pobre, de uma família que não tinha influência, mas era da descendência de Davi, era, consequentemente, da descendência de Judá. Pastor João Costa, rapaz do Senhor, muito bom estar aqui. Trago aqui para o Senhor um abraço do pastor Henrique. Então, nós estamos vendo que as profecias a respeito de Jesus, elas se cumprem, mas não se cumpre do agrado humano. Ela não se cumpre para agradar o homem, para fazer bem aos olhos humanos. Deus, ele cumpre segundo a sua vontade. E Jesus nasce nesse lugar improvável, para o ungido de Deus nascer, segundo a mente humana. Ele não nasce na melhor estalagem, ele nasce no estábulo. Ele não é posto em um berço todo forrado, em um lugar a hora especial. Ele é posto num coxo de animal. E nesse coxo eu vejo que é uma família também pobre, sem influência. Uma família que não tinha proeminência política, não tinha proeminência econômica. Era uma família pobre. Ele nasce nesses lugares improváveis. Então ele se torna singular a respeito disso tudo. Isaías, como nós vamos, ele fazia parte provavelmente da família real. Quando ele está falando no ano que morreu o rei Uzias, lá no capítulo 6, provavelmente ele tinha toda a influência da família real. Quando Jeremias já vem de ali com os pessoais mais pobres, mas era de uma família sacerdotal. Jesus não. Jesus nasce em lugares improváveis. Isso mostra a primeira singularidade de Jesus. Os cumprimentos da vontade de Deus, ele aparece não para satisfazer os anseios humanos, mas para redundar toda a glória a Deus. Essa foi a primeira questão da singularidade de Jesus. Essas promessas do Antigo Testamento, ela já quando veio o profeta Daniel, que ele vai falar sobre o Filho do Homem, e ele não fala simplesmente a palavra Filho de Homem como homem, mas ele mostra um ser como Deus, um ancião de dias, alguém que todo mundo adorava. E também nós vamos ver que Miqueias, quando ele vai falar a respeito do Messias, ele traz também toda uma esperança das suas promessas. Ele fala: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequeno entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Ele vai mostrar que Jesus é eterno. Então Jesus, nisso, ele não foi criado, mas gerado. Jesus, ele não passou pelo processo da criação como o homem passa. Então ele não foi criado, ele foi gerado, ele se fez carne, ao ponto da sua singularidade, que ele se fez carne, que essas duas naturezas dele, elas não se misturam e elas não se separam.
e elas também não têm uma disputa entre uma e outra. Jesus é plenamente homem, mas é plenamente Deus. Ele é plenamente Deus e é plenamente homem. Jesus é tanto Deus como homem desde o seu nascimento. Jesus não nasceu simplesmente humano e deixou de ser Deus. Jesus continuou sendo Deus, continuou sendo divino. E Jesus, depois da sua ressurreição, ele continuou sendo homem. Uma vez encarnado, ele também não deixa de ser homem. Então essas duas naturezas mostram a total singularidade de Jesus. Ele é homem, mas é Deus. E depois da ressurreição ele continua sendo homem. E agora continua sendo Deus. Ao ponto que ele aparece no meio dos discípulos no caminho de Emaús, e eles confundem ele com um homem qualquer, com alguém que está conversando, que não sabe das últimas notícias que tinha acontecido em Jerusalém. Ele aparece para Tomé, e Tomé estava mostrando um tanto quanto incrédulo, ele tinha marcas como um corpo físico humano tem normalmente. Ele vai mostrar que ele é verdadeiro homem, ao ponto que Paulo vai falar em 2 Timóteo capítulo 5, verso 2, que nós está lá no céu, alguém que nos representa, um de nós, um ser humano, que nos representa lá diante de Deus, que é verdadeiro. Ele fala que nós temos ali que é verdadeiro homem. Ele fala que Jesus é verdadeiramente humano, um verdadeiro homem. Então essa é uma das questões da singularidade de Jesus. Ele é Deus, mas ele é homem. Ele não deixou de ser Deus, e uma vez encarnado, ele não deixou de ser homem. Isso mostra a total singularidade de Jesus. Nós vamos ver as suas profecias também, que ele mostra singularmente, é quando há um lugar que ele foi criado. Era improvável, no lugar que ele foi criado também, que surgisse algum profeta proeminente daquela região. Jesus, ele nasce em Belém, conforme as profecias. Belém do estado da Judéia, consequentemente Jesus é judeu de puro sangue. Ele é filho de Maria, que é descendência de Davi, consequentemente descendência de Judá. Então ele nasce dentro de Belém, conforme as profecias, e ele é um judeu. Porém, ainda muito jovens, por causa da perseguição de Herodes, eles teve de fugir para o Egito. Eles fugiram para um lugar, talvez por mais improvável que fosse. Egito é onde aparece todo aquele cenário, aonde Deus derramou as pragas, aonde o povo de Deus ficou aprisionado, aonde é um símbolo ali do mundo, do mundanismo. Mas Jesus, ele vai para lá, ele foge para lá. O que Jesus está mostrando com isso? O que o Evangelho está mostrando? Que todas as pessoas agora em Cristo carecem de ouvir o Evangelho, mesmo lá que foi apenas o cenário. O Egito hoje ele não continua sendo mundo, os reis de lá não continuam sendo Herodes. Aquele povo, eles necessitam da presença de Jesus e do seu Evangelho da mesma forma. Por isso Jesus vai para lá, ele vai para um lugar improvável aos olhos do judeu. Alguns anos depois da morte de Herodes o Grande, eles voltam, mas já não voltam mais para a Judéia. Eles vão agora para a Galileia, conhecida como Galileia dos Gentios. A Galileia era uma região pobre, marginalizada. O sotaque dela era diferente, muito parecido com uns anos atrás que acontecia com o nosso Nordeste brasileiro, que era marginalizado, que era discriminado. As pessoas muitas vezes eram discriminadas e tinham preconceitos pelo fato de ele ser um nordestino, como se isso fizesse a diferença. Mas as pessoas olhavam diferente. As pessoas faziam essa questão preconceituosas por causa do seu sotaque. E o sotaque também dos galileus eram diferentes. Era um sotaque mais pesado, mais carregado, ao ponto que aquela criada, ela fala para Pedro: você é um seguidor de Jesus, ele se pragueja, ela fala: a tua fala te condena, ou seja, o teu sotaque te condena. O sotaque carregado, o sotaque mais forte, era uma região mais pobre e de um vilarejo sem nenhuma expressão, que Jesus foi criado, chamado Nazaré. Por isso que Natanael faz a pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir? Ele era um estudioso das Escrituras, tudo diz: pode vir. E Filipe fala o que nós deveríamos fazer: vem e vê. É levar as pessoas a Jesus. Ele falou: vem
e ver. Essa mostra outra questão da singularidade de Jesus. Jesus, ele vai criado num lugar improvável. É um lugar que não tinha nascido, não tinha se criado nenhum profeta. Nenhum profeta de expressão passou-se ali pelaquela região de Nazaré. Não eram galileus, eram desprezados. Ao ponto que no dia de Pentecostes, essa foi uma das questões, quando as pessoas estavam ali falando em línguas, estão embriagados. Eu vou falar que essas pessoas estão enlouquecidas pela embriaguez. Mas outros usam de preconceito, falam, não, são galileus. Não dá muito moral, não, são galileus. Mostrando, é esse lugar que Jesus foi criado. É esse sotaque agora que Jesus tinha na sua fala. Jesus foi criado ainda muito criança ali, e nasceu ali exposto com a total singularidade de Jesus. E Jesus, a outra questão singular de Jesus, é quando ele vai formar os seus discípulos. Todos os discípulos de Jesus eram da Galileia, exceto Judas Iscariotes. Todos eram galileus, exceto Judas, que era da Judeia. Exatamente do lugar que Jesus nasceu, da Judeia, era Judas, e é o que ia se tornar, segundo as Escrituras, o traidor. As Escrituras já tinham falado, as Escrituras não passam batido. Judas não estava ali como muitos querem fazer uma manipulação das Escrituras. Está escrito, e o que está escrito não passa e não muda. Jesus mesmo falou, passa o céu, passa a terra, as minhas palavras não vão te passar. Judas era um traidor. Judas é alguém que traiu. Judas é aquele que chegou em Jesus. Ele teve uma questão religiosa e não passou por uma conversão sincera. Ele andou no meio dos discípulos, ele viu alguns sermões de Jesus, ele viu alguns dos milagres de Jesus, mas ele não passou por uma conversão. Ele se tornou um traidor, mostrando uma das singularidades de Jesus nessa questão, porque sendo ele Deus, conhecedor de todas as coisas, ele sabia que ia ser traído, ao ponto que nossa Senhora falou isso, aonde vós, Jesus nunca discriminou, sabendo que ele roubava, que ele tirava dinheiro ilícito, que ele não tinha preocupação nenhuma com pobres, como ele mesmo disse lá, não era melhor vender aqui isso e dar aos pobres. Ele não tinha preocupação com pobres, ele tinha preocupação consigo mesmo. Ele estava olhando as